falar de um tema que está há muitos anos na ordem do dia. O novo aeroporto de Lisboa, o efeito multiplicador na economia regional, é a conversa que se segue com os próximos convidados. É um painel moderado mais uma vez pela Cristina Esteves. Cristina, bem-vinda mais uma vez, o palco é teu e tens agora a honra de chamar estes grandes convidados. Até já. Olá, viva mais uma vez, muito boa tarde. Falamos num novo aeroporto desta vez, mas com o efeito multiplicador que poderá ter, e chamo ao palco os meus convidados para esta mesa, a professora doutora Rosário Macário, do Instituto Superior Técnico, que foi membro também da Comissão Técnica Independente que avaliou a localização do novo aeroporto. E professora, esperemos que desta seja de vez, não é? Porque isto demorou e durou. Professor doutor João Ferrão, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, bem-vindo. Engenheiro Hugo Hilário, bem-vindo, Presidente da Câmara Municipal de Pontessor. Doutor José Manuel dos Santos, Presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo. E os últimos são sempre os primeiros, ou poderão ser. Doutor António Ceia da Silva, Presidente da CCDR do Alentejo. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos à conversa, não temos muito tempo e este é um tema de extrema relevância. Aliás, eu estando aqui há 7 anos, quantas vezes é que já falámos do novo aeroporto? Era para ser num sítio, agora é noutro. E eu vou começar por si. Acha que esta localização beneficia mais esta zona do Alentejo, nomeadamente Pontessor, ou não? Bom, é uma pergunta ao mesmo tempo fácil, mas difícil. Então. Do ponto de vista do território, e aqui na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal, eu acho que qualquer que seja a localização do novo aeroporto, tendo em consideração o diagnóstico económico e social deste nosso território, é sempre vantajosa. O novo aeroporto vai permitir um crescimento de vários setores de atividade e o Alto Alentejo certamente que só beneficiará com isso. Pontessor tem, e o próprio Alto Alentejo também, no meu entendimento, sobre a decisão de localização do aeroporto, parte em vantagem. Porquê? E esta minha opinião até pode ser polémica. Porque, em primeiro lugar, no que diz respeito a Pontessor, está criado um conjunto de infraestruturas, muitas delas inseridas neste cluster da aeronáutica, da aviação, mas e principalmente no que diz respeito ao know-how já criado, à especialização do ponto de vista das qualificações e, portanto, tudo o que forem novas oportunidades, novas necessidades, prestações de serviço, dentro daquilo que é um cluster que abrange uma série de players, uma série de empresas, uma necessidade enorme do ponto de vista técnico e especializado, nós já temos cá alguma coisa. E, portanto, ou seja, já há mais-valia porque já trabalharam... E, portanto, já temos alguma coisa, só temos que potenciar. E, portanto, nós, Pontessor, nesse aspecto, no que diz respeito aos investimentos que cá temos, só temos a ganhar com... Aliás, o Hilário, logo no início da sua intervenção na abertura dos trabalhos deste Air Summit, esta 7ª edição, disse que vivemos as tais chamadas dores de crescimento e temos de investir mais, nomeadamente, em determinadas áreas. Portanto, isto aqui poderá ser um boost, mas já lá vou porque eu quero ouvir agora a Rosário, que esteve na Comissão Independente, e eu pergunto-lhe se, de algum modo, os benefícios de várias localizações, várias localidades foram tidos em conta a quando da avaliação de qual seria a melhor localização para um aeroporto. Sim, sem dúvida. Nomeadamente, pensaram neste cluster? Pensámos em vários players e para todas as localizações, foi de facto analisada a densidade económica, o potencial de densidade económica ao nível territorial, e a relação, ou seja, os fatores que influenciam o próprio desenvolvimento económico. É um aspecto que é particularmente importante, que é não só o território e a densidade económica do território, mas também a própria conectividade como fator de desenvolvimento. E, portanto, tudo isso está bem refletido. Sim. E vale a pena ser lido nos estudos económicos que suportaram o nosso parecer e, de facto, evidenciam também que nenhuma infraestrutura, e portanto o aeroporto também não,
não faz o milagre por si só. Claro. É preciso fazer muito mais para além da infraestrutura aeroportuária. Sim, per si e, portanto, não é preciso, de facto, ter uma articulação das políticas públicas, da própria gestão do território e, portanto, e tudo isso está incluído na nossa avaliação. Concorda com o que disse o Dr. João Neves, ex-secretário de Estado, disse que as alternativas constroem-se com boas políticas, portanto. Sem dúvida. Vai ao encontro, exatamente o que acabou de dizer. Esse é talvez um dos nossos mais críticos handicaps. Professor João Vão, do Instituto de Ciências Sociais, tem estado do seu modus operandi, na sua profissão, tem olhado também muito para a questão territorial e para a organização. E eu pergunto-lhe, depois de sabermos, não digo pela enésima vez, mas pronto, já são várias vezes e várias localizações possíveis em relação a essa infraestrutura aeroportuária, vamos ver se esta é que é de vez e, na sua opinião, esta vai ter impactos diretos e indiretos nesta região? Muito boa tarde. Há muitos estudos sobre aquilo que se chama o Interland dos aeroportos. O Interland são as regiões onde há um impacto direto mais forte. E, em geral, a maior parte dos autores consideram em torno do aeroporto 4 anéis. Um anel imediato, depois um segundo anel que é onde as atividades de logística e armazenagem têm grande desenvolvimento, depois um terceiro anel, agora começa-nos a interessar mais, um terceiro anel onde há muitas atividades fortemente internacionalizadas, e isso pode ser tanto empresas de investigação e desenvolvimento como turismo, depois um quarto anel que se chama o Interland de oportunidade. A dimensão destes interlands depende evidentemente dos aeroportos e dos territórios envolventes. Em geral, considera-se apenas, enfim, como uma referência, a distância até 1 hora. E o que eu acho que é interessante, que é o exercício estratégico que é preciso fazer, é, olhando a partir do Alentejo, ou neste caso concreto, olhando para Ponte Soura, onde é que este município se quer integrar, não numa forma dinâmica porque está a X tempo do aeroporto, mas porque tem, ou pensa que pode ter, em função de uma visão, potencial para se inscrever aonde? Para se inscrever geograficamente no quarto anel e para se inscrever estrategicamente no terceiro anel. Muito rapidamente, o que é que eu quero dizer com isto? Exatamente, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, em função estritamente daquilo que é a distância ao aeroporto, o impacto em Ponte Soura seria relativamente marginal. Ou seja, há aqui um investimento forte do ponto de vista das acessibilidades, do ponto de vista da habitação, do ponto de vista de uma visão estratégica de colaboração entre os diferentes atores, para criar este Interland chamado Interland de oportunidade, de facto um Interland de oportunidade para quem cá está e para quem quer vir para cá. Mas, ao mesmo tempo, e de certa maneira, não diria mais importante, mas igualmente importante, para ligar aquilo que foi dito há pouco, dado este cluster aeronáutico que existe em Ponte Soura, um dos objetivos fundamentais, um dos objetivos estratégicos é, não digamos geograficamente, mas funcionalmente, Ponte Soura integrar aquilo que costuma ser o terceiro anel dos interlands do aeroporto. Isto é, atividades fortemente internacionalizadas, sim, com base no sistema do conhecimento, no sistema de inovação. Aqui, obviamente, que entra este cluster e entra exatamente até as agendas mobilizadoras que estão a dar aquele impulso, exatamente, e a alavanca, como há pouco falava com o Pedro Domingos. Mas só para ficar claro, eu acho que são 2 patamares onde é preciso trabalhar, sim, em articulação, mas que têm velocidades diferentes e que exigem também prioridades distintas. Muito bem. José Manuel Santos, face a esta explanação que agora foi dada, a questão da relevância dos vários anéis existentes, onde é que localiza aqui Ponte Soura e toda a região do Alentejo? Bem, o aeroporto, quer o atual aeroporto da Portela, quer o futuro aeroporto, são absolutamente imprescindíveis para o desenvolvimento turístico de todo o Alentejo. Sim. Por acaso nós temos um aeroporto no Alentejo, mas, enfim, ainda está num nível de projeção muito incipiente. Ainda assim, o ano passado já teve 4.000 passageiros e 330 movimentos, que é o aeroporto de Beja, mas é um aeroporto ao qual vamos passar a dar mais atenção nos próximos tempos, mas regressando ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Lisboa é absolutamente estratégico para o turismo do Alentejo. Aliás, nós fizemos um cruzamento entre aquilo que são os mercados fundamentais dos mercados turísticos do Alentejo.
E as rotas aéreas, por exemplo, o mercado norte-americano e o mercado canadiano, são mercados imprescindíveis, são os mercados que mais crescem no Alentejo e são fundamentais para esbater a sazonalidade. São mercados que são voos de cidades de ambos os países que estão com crescimentos exponenciais. São voos de companhias de bandeira. Se fizermos um cruzamento com companhias low cost dos principais mercados europeus, encontramos aí uma correlação muito grande entre aquilo que são os mercados principais do Alentejo, mercados mais de proximidade europeus, e enfim, os países emissores com rotas para o mercado de Lisboa, para o mercado do Alentejo. Portanto, esse cruzamento é absolutamente fundamental. Há uma preocupação que nós temos, ainda independentemente da questão do novo aeroporto, que é o crescimento, ou pelo menos a melhoria das condições do atual aeroporto, que é dos aeroportos europeus com o maior nível de atrasos, quer nas partidas, quer nas chegadas, e isso obviamente prejudica bastante o tráfego aéreo para Portugal e para um pequeno destino como o Alentejo. Quer dizer, nós já passámos um bocadinho aquela barreira de valermos apenas 4% da oferta, já representamos 6,% da oferta das camas em Portugal, mas eu diria que os números que estão estimados, que anualmente a Portela perde 1 milhão de turistas por não ter slots, imaginemos o que é que isso representa para a perda de dormidas no Alentejo. Claro. Sendo um destino emergente, um destino mais pequeno, é fundamental absorver esse tráfego. Eu diria que para a nossa área regional de turismo, em primeiro lugar, a preocupação é a adaptação e a melhoria de funcionamento do atual aeroporto, isso é absolutamente crítico, estamos a falar no mínimo em 10 anos, e depois, obviamente, que se cumpra o horizonte temporal que está estabelecido para o novo aeroporto, que já agora se localiza na nossa área regional de turismo, localiza-se em Benavente, não tanto, fala-se no Campo de Alcochete, mas a localização geográfica é maioritariamente em Benavente, Ribatejo, que fica na nossa área de intervenção. Eu diria que do ponto de vista regional, isso caberá mais ao Dr. Saída da Silva, eu creio que a região deverá pensar num plano de aproveitamento geral desta nova infraestrutura, que para o turismo, de certa forma, não é muito diferente daquilo que já existe com a Portela. Sim, mas pode ser mais, obviamente, e é isso que se pretende. António Saída da Silva, na sua opinião, existe aqui também, presumo, um grande benefício para a região, tendo em conta a localização, e eu pergunto sobre o impacto na descentralização, nomeadamente a nível económico, e o que é que toda esta região poderá fazer para colher melhor os frutos que poderão advir da localização do aeroporto. Bom, em primeiro lugar, saudá-la, é um prazer revê-la, já Obrigada. são há alguns anos, em que nós comungamos aqui este espaço desta excelente Air Summit. Saudar, porque ainda não tinha feito publicamente, o Presidente Hugo Hilário por esta iniciativa, que eu acho que é de facto uma iniciativa que merece as nossas felicitações e, portanto, nós não podemos falar só do aeroporto, temos aqui uma cimeira que é uma cimeira que não nos envergonha e que é das maiores cimeiras deste cluster a nível europeu e a nível ibérico a melhor e, portanto... E daí também a presença de oradores de renome que estão aqui presentes ou que entram através de videochamada, não é? Muito obrigado no que me diz respeito. De qualquer das formas, eu quero felicitar o meu amigo Aguilar e felicitar, obviamente, esta audiência que tem aqui também muitos elementos de valor e, portanto, que significam bastante para nós e que estão aqui a ouvir as nossas intervenções. Bom, em primeiro lugar, nós, a nível da Comissão de Coordenação, há aqui um aspecto que é importante referenciar e que tem sido, aliás, hoje esteve cá o Sr. Ministro da Coesão, adjunto e da Coesão Territorial, e que é um aspecto que eu comungo com ele, é que as comissões de coordenação não podem ser só as instituições que atribuem os fundos estruturais através das suas autoridades de gestão. Ou seja, não podemos olhar para as CCDRs como o banco da região. E, portanto, ou seja, vamos ali buscar os financiamentos para as nossas atividades. Nada disso. E, portanto, a Comissão de Coordenação tem que ter uma visão global sobre o território, uma visão estratégica e, como disse o professor João Ferrão, nós já decidimos desenvolver um estudo, porque, enfim, ainda estamos há alguns anos da construção do aeroporto, e é importante que o Alentejo, ouvindo os diversos players,
a academia, os diversos players da sociedade, aquilo que são as instituições económicas, aquilo que são as associações empresariais, aquilo que é o turismo, aquilo que o Dr. José Santos me passou a bola há bocadinho. E, portanto, ou seja, nós temos que Alentejo, e a CCDR é a instituição que o deve fazer, que deve desenvolver um estudo de como é que pode aproveitar da melhor forma um aeroporto com esta localização. Portanto, ou seja, nós hoje aqui os 5 podemos falar de uma forma muito empírica, podemos falar, enfim, daquilo que à partida é a nossa sensibilidade sobre a localização e os efeitos que ela poderá ter sobre o Alentejo, mas não há nada como estudar esta matéria. E estudá-lo com grande cuidado, rigor, para que o Alentejo possa aproveitar da melhor forma essa localização. E, portanto, esse é o nosso papel. Bom, aproveito para dizer aqui que este aeroporto a sul do Tejo já estava pensado na nossa estratégia regional de especialização inteligente e aproveito para os convidar a todos para hoje às 5h15, se não houver atrasos, estarem na apresentação deste documento que é único. Nós fomos a primeira região a candidatar a nível europeu. Que documento é Vamos esse? ter hoje cá representantes da OCDE que vão apresentar este documento, que é sobre a retenção e a atração de talentos. E, portanto, obviamente que o aeroporto de Lisboa é também um dado relevante e importante para incluir neste estudo, sim, como reforço, mas nomeadamente como atração de talentos para a região. Portanto, ou seja, desde já fica aqui o convite para as 5h15, mas isto significa que nós já estamos a trabalhar nesta matéria. Depois, queria aqui dizer que, de facto, a localização do aeroporto deve ser vista aqui sob vários prismas. E nós, enfim, falou-se aqui muito de Ponte Soro, mas eu gostava de falar de Alentejo, se o Sr. Presidente Aguilar me perdoar. E, portanto, obviamente que a localização do aeroporto, e eu aqui não estou de acordo com o professor João Ferrão, é claramente decisiva e importantíssima para este território. Pode ser, de facto, o tal anel das oportunidades. E nós temos é que conseguir agarrar essas oportunidades, todos nós em conjunto. E porquê? Porque, de facto, há aqui que pensar numa interatividade eu diria, de intermobilidade no território, porque não é só o aeroporto. Ou seja, a localização daquele aeroporto só será importante para o Alentejo se nós concluirmos o IC13 até ao Montijo, e isso é decisivo do ponto de vista global, e se fizermos a interligação, que tem que ser feita necessariamente, à A6, sob o ponto de vista da ligação à Espanha. Portanto, isso será... Portanto, são infraestruturas que serão necessárias para o tal efeito multiplicador do aeroporto, que é exatamente o nosso tema. Dá-me licença agora que falo outra vez com o Guilário. Hugo. Completamente. Já sabe que a mim só me fazem uma pergunta e eu depois gasto os 17 minutos. Não faz, mas ainda lhe vou conseguir fazer outra, vai ver. O Guilário disse, ouvimos aqui já neste palco, nomeadamente por parte do Ministro, que os municípios... embora não tivessem propriamente uma competência direta consagrada, nomeadamente na CRP, na Constituição Portuguesa, mas são agentes de desenvolvimento económico e social. Olhando para os números e para os vários estudos já existentes, eu pergunto-lhe, falando na questão de desenvolvimento, na questão da atração e retenção de talento, e há pouco também se falava que são necessárias 400 pessoas, 400 trabalhadores qualificados aqui. Eu pergunto-lhe exatamente que atrativos é que esta região poderá dar, nomeadamente esta autarquia, para atrair investimento estrangeiro, que é tão relevante, e agora até sabendo nós que haverá uma nova regulamentação relativa às agendas mobilizadoras, que diz que quem investir no interior terá mais fundos do que aqueles que investirem no litoral. Bom, eu se me permitir, vou só fazer aqui um à parte para explicar... Mas eu apelo ao vosso pedido de síntese. Não, é rápido, é rápido. O meu foco está um bocadinho, até porque estou convidado para este painel com muito privilégio para discutir um tema tão importante como o novo aeroporto, mas focado um bocadinho no papel do Presidente da Comunidade Intermunicipal e, portanto, sou sempre suspeito de falar mais de Ponte Soro do que do Alto Alentejo. Mas respondendo à sua pergunta, esse é o grande desafio que temos agora. Não é mais difícil, não é menos difícil,
não é mais importante nem menos importante, é o desafio que está pela frente. Sim. E no que diz respeito ao Ponte Sur, depois destas conquistas do ponto de vista da necessidade de atrair investimento, e isso hoje é uma realidade, é algo que é reconhecido por todos, há várias medidas, e eu disse isso, ou tentei dizer na minha intervenção, que temos que apostar muitas das vezes de forma diferente, outras vezes com mais intensidade, outras vezes com mais critério. Se atraímos hoje uma série de investidores, uma série de investimento para uma determinada localização, que por acaso é a nossa, e se isso tanto trabalho nos dá, e se é o principal propósito da nossa missão enquanto autarcas e gestores públicos, e aí se calhar eu não li bem a Constituição, porque independentemente de estar na Constituição ou não estar, eu acho que as câmaras são efetivamente agentes de desenvolvimento económico agentes e de social. desenvolvimento, não pode ser de outra forma. Até porque se os autarcas todos os dias reclamam mais autonomia, mais competências, não faz sentido que não tenham uma visão transversal a todos os setores da comunidade. E, portanto, desse ponto de vista, dizer que agora temos que ter a certeza que estas conquistas vão ter boa casa para viver. Ou seja, precisamos de melhores e mais apostas na educação, na cultura, na segurança, na habitação e, portanto, o município de Ponte Sur está a trabalhar isso de uma forma consistente e rigorosa para poder receber todos esses 400 trabalhadores, novos trabalhadores, mas que depois se multiplicam por 400 famílias e, portanto, estamos a falar de coisas distintas. É preciso a educação, não é? Precisar também da educação. Se me permitir só fazer aqui um à parte sobre a questão do aeroporto e aqui na ótica do Alto Alentejo, não só de Ponte Sur. Ponte Sur, sim, está preparada com outras valências, com know-how, com especialização do ponto de vista da qualificação das pessoas, é verdade, mas eu duvido, ou melhor, não quero acreditar, e isto é um bocado transversal a tudo o que já foi dito, que um projeto desta dimensão, que um projeto tão impactante para o país, não tenha também agregado a si uma série de investimentos, nomeadamente a nível das acessibilidades, que não estejam ou que não sejam concebidos neste projeto. O que é que eu quero dizer com isto? Há pouco falávamos que ainda demoramos muito tempo, até acho que foi a Cristina que referiu, de Lisboa até Ponte Sur. Deixe-me dizer-lhe que já demorámos 3 horas de carro de Ponte Sur a Lisboa, já demorámos 2, já demorámos 1h30, já demoramos outra vez 2. E isto só tem a ver com duas coisas, com as condições dos acessos ou com o tráfego. Passámos de 1h30 a 2 outra vez, porque hoje, felizmente, há muito mais gente a transitar entre Lisboa e Ponte Sur. E, portanto, como disseram aqueles que me antecederam e muito bem, o impacto do novo aeroporto na localização que está definida para o nosso Alto Alentejo e, obviamente, para todo o Alentejo, sim, tem muito a ver com aquilo que está concebido ou que poderá estar projetado do ponto de vista das acessibilidades. Claro. Nós, se tivermos uma via rápida ou o tal I-713 até Alcochete, estamos a 45 minutos. Portanto, vejam bem o que é que estamos a falar. Diferente. De 2 horas para o aeroporto, ficamos a 45 minutos. Quanto é que não seremos mais competitivos se isso acontecer? E agora estou a falar de Ponte Sur, mas isto depois replica-se ao Crato, a Porto Alegre, à Avis, é tal questão a todo de o território. multiplicador. Portanto, eu não quero acreditar que um projeto destes não possa... Só deixe-me ouvir a Rosário. Exatamente, Rosário, na altura em que vocês fizeram a análise para avaliar onde é que seria o novo aeroporto, tiveram em conta as várias acessibilidades, foram contempladas, nomeadamente para outras áreas, até porque eu relembro uma entrevista que deu, não há muito tempo, em que disse que a economia portuguesa depende do transporte aéreo, portanto, depende do transporte aéreo e depende das acessibilidades também para chegarmos a determinados locais, claro, não é? Que sim, para todas as localizações potenciais que foram estudadas as acessibilidades e quais as necessidades em termos de desenvolvimento de infraestruturas. Obviamente que isso é um aspecto indispensável, independentemente das localizações, mas entrou no cômputo que levou, digamos, à conclusão da própria localização preferida.
Mas eu queria ainda voltar um bocadinho aqui aos anéis do meu colega, em que é muito importante salientar que o tal terceiro anel, ou seja, o anel da internacionalização da competitividade, é um anel cujo hinterland pode ser expandido em termos de distância geográfica pela própria iniciativa e investimento e pela conectividade que o aeroporto pode trazer em termos internacionais. Portanto, digamos que esse é um dos fatores, porque a economia precisa de um aeroporto e precisa de uma infraestrutura. E aqui o caso de Ponte Sor é um caso, talvez seja um bom exemplo disso, onde as opiniões divergem, portanto, uns dirão que, bom, está no anel das oportunidades, outros dirão, como diz ali o Sr. Presidente da CCDR, não, está ainda no terceiro anel, porque, efetivamente, depende de toda a dinâmica económica que, do ponto de vista estratégico, seja lançado para tirar partido desta própria infraestrutura. E, de facto, não esquecer que a conectividade tem, de facto, um impacto brutal do ponto de vista dos resultados económicos e dos impactos e da própria criação e majoração da densidade económica dos territórios. Que esse é um dos aspectos que para o nosso país é muito crítico, porque nós temos uma disparidade muito grande entre litoral e interior e, portanto, este tipo de infraestruturas pode, de facto, ter um impacto muito grande no desenvolvimento económico. E, João Ferrão, um grande impacto no desenvolvimento económico e um grande impacto no desenvolvimento, inclusive, do comércio local e das próprias PMEs locais, não é? Sim, mas deixe-me só um bocadinho atrás. Aos anéis. Não, é para contextualizarmos isto, porque para sermos realistas do ponto de vista da visão que vai ter que ser desenvolvida. Há uma coisa que é evidente e não podemos ignorar, que é o impacto territorial do novo aeroporto vai ser assimétrico. E quem vai ganhar mais de imediato vai ser a Península de Setúbal, vai ser a região oeste e vai ser o sul do Ribatejo. E, portanto, há que criar condições para o Alentejo entrar nesses benefícios. Desde logo, evitando competir entre si, não é? Ganhar escala naquilo que é a visão, naquilo que pretende e estimular complementaridades para entrar com mais força. Claro que o comércio local ganha, mas o comércio local ganha em função da forma como esta região se vai integrar nas dinâmicas positivas do próprio aeroporto. Uma coisa que pode parecer menor, não é, aliás, acabámos de ouvir que não é. Por exemplo, um dos aspectos essenciais para grande parte, estou a falar sobretudo agora do Alto Alentejo, é a articulação com a A13. Se não há uma forte articulação com a A13 do ponto de vista das acessibilidades, esse choque ou benefício, que será sempre assimétrico, será excessivamente assimétrico e a região vai perder uma série de oportunidades para as quais tem potencial para aproveitar. Portanto, eu diria que o comércio local vai ganhar sim, mas eu estaria estrategicamente mais interessado em perceber quais são os impactos diretos, porque o comércio local vai ganhar enquanto impacto indireto. E se nós não garantirmos esses impactos diretos positivos, o comércio local não irá dar o salto quantitativo e qualitativo que poderá dar caso esses impactos diretos sejam realmente relevantes. Portanto, a grande aposta é nos impactos diretos, os outros virão naturalmente por si, por arrastamento. E lá estamos nós a entrar outra vez na questão das acessibilidades essenciais no meio disto tudo. Sim, mas também visão, porque não vamos reduzir isto, a questão das acessibilidades é uma condição essencial, mas mesmo que essa condição exista, ela tem que ser integrada numa visão, como aliás foi dito, numa visão, e é essa visão que eu acho que merece mais atenção e mais aprofundamento. Uma visão ambiciosa, aliás, o Hilário hoje teve esse adjetivo para si, não é? Exatamente. Tem que ser uma visão de desenvolvimento e tem que ser uma visão integrada. Sim, visão de desenvolvimento integrada, estamos a ouvi-la mal. Sem isso não se majoram os impactos, não é? E Santos também concorda com esta visão, tendo em conta exatamente os impactos que pode ter, mas a questão de o que o professor há pouco dizia, há que criar condições para o Alentejo entrar nestes resultados, nestes impactos que poderão advir do aeroporto, não é? Sim, sem dúvida, e acho que há tempo suficiente para fazer esse planeamento. Eu sublinharia mais uma vez que na ótica do turismo, numa perspectiva
de curto e médio prazo, 10 anos é muito tempo. Sim. É muito tempo para o turismo do Alentejo, considerando a importância económica e social que a atividade já tem. É muito importante resolver o problema do congestionamento operacional do aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, aumentando o número de movimentos, isso é absolutamente fundamental. É preciso pensar e trabalhar para o aproveitamento comercial do aeroporto de Beja, quer expandindo a vocação que o aeroporto já tem de aviação executiva, que é muito importante, por exemplo, para o turismo residencial, e o turismo residencial hoje é mais na zona do litoral, mas amanhã pode começar a ser também na zona do Alqueva, e, enfim, fazer com que alguns charters pontuais que o aeroporto de Beja já tem possam evoluir para voos com alguma regularidade, procurando também atrair algumas rotas. Pronto. Não vivemos os gloriosos anos 2007-2008, onde alguns destinos, como o Porto e Norte, cresceram à conta de fortes subsídios e apoios públicos de rotas, portanto o Alentejo já não vai beneficiar dessa era de política pública, mas ainda assim creio que vale a pena haver uma reflexão e uma atenção específica sobre essa questão. Permita-me só dizer que, saindo aqui um bocadinho da conectividade aérea, há dois investimentos muito importantes para o turismo do Alentejo, oportunidades. Um é a linha férrea Sines-Évora-Caia, que está praticamente a ser concluída e que pode ser uma oportunidade muito importante para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento turístico da região, e também o impacto, dá de tratar-se de um empreendimento de fins múltiplos, da construção da barragem do Pisão, e foi recentemente adjudicada às infraestruturas primárias, que do ponto de vista turístico no Alto Alentejo acho que vai ter maior impacto do que propriamente a localização do novo aeroporto. Sim, mas ajuda. Ajuda, com certeza que ajuda, não é isso que está em causa. António, volta a si, não tem muito tempo, só lhe posso dar 1 minuto e meio, mais ou menos, sensivelmente, e tendo em conta aquilo que acabou de ser dito, eu pergunto-lhe que modelos, se é que defende cooperações público-privadas para maximizar o efeito multiplicador na economia regional, e que modelos de cooperação poderiam ser seguidos? Bom, em primeiro lugar é importante, e eu subscrevo as palavras do professor João Ferrão, enfim, não posso estar sempre em desacordo. Estamos aqui com um problema de microfone, agora já temos. Com os micros, não é? Concordo perfeitamente que o Alentejo, e foi isso que eu disse na minha primeira intervenção, se tem que pôr na pole position. Portanto, ou seja, estamos numa corrida de Fórmula 1, eu não falei aqui, obviamente, concordo perfeitamente com o Sines-Caia, com a barragem do Pisão, com o Alqueva, enfim, com tudo aquilo que tem sido as dinâmicas que o Alentejo tem criado nos últimos anos. Agora, obviamente, estamos aqui a falar do aeroporto. E, portanto, o Alentejo tem que ter aqui uma posição muito clara sobre o que é que pretende, em termos de dinâmicas de desenvolvimento, para aproveitar a localização do aeroporto. E é por isso que eu disse há pouco que a Comissão de Coordenação tem aqui uma missão decisiva e importantíssima de realizar um estudo com princípio, meio e fim, para se colocar nessa corrida. Ou seja, para não ficarmos atrás do Oeste, nem das outras áreas do Ribatejo que estão ali mais próximas em termos de posicionamento do aeroporto. E é isso que nós vamos fazer, porque este Alentejo hoje, e a Cristina permite-me que o diga, é completamente distinto do Alentejo há 10 anos. Ah, sim. O Alentejo há 10 anos era o Alentejo das anedotas. Hoje é um Alentejo que tem uma projeção do ponto de vista de aproveitamento das instituições de ensino superior, da tecnologia, da transferência de conhecimentos, que é de facto notável, das empresas que têm aqui surgido. Há de facto hoje um novo Alentejo. Não é mais o Alentejo do alentejano com o cajado, não. Esse também é importante e é referencial para a nossa imagem de fundo. Não, é um Alentejo com dinâmicas de desenvolvimento económico muito grandes, e os empresários, e muitos estão aqui na plateia, e as instituições de ensino superior e outras estruturas serão os primeiros a querer participar neste estudo e a dizer como é que podem tirar o maior proveito do aeroporto situado naquela zona em Alcochete. Sim. E é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir toda a sociedade civil, os autarcas, e o Presidente Hugo Aguilar falou aqui muitíssimo bem em nome da Comunidade Intermunicipal,
porque nós temos que ver isto como um todo, ou seja, porque se nós ficarmos aqui quietos e se ficarmos aqui à espera que o aeroporto seja construído e não formos proativos, não dissermos aquilo que queremos e como é que podemos aproveitar, obviamente que aí jamais entraremos nesta corrida que o professor João Ferrão traduziu muito bem do ponto de vista de parábola. Exatamente. Essa é a minha posição. Deixo aqui 10 segundos, que é para... E deixa-me 10 segundos, mas eu vou derrapar aqui um bocadinho no tempo e dou 30 segundos sensivelmente a cada um para deixarem uma mensagem final. Eu gosto sempre de fazer isto, até porque, pegando nas palavras que foram ditas logo no início deste Air Summit, conhecimento e inovação devem-se traduzir também em faturas, o que significa que há uma grande aposta neste local, neste cluster, na tal inovação, em produtos inovadores, patentes através das agendas mobilizadoras, mas que poderão ser faturados a posteriori. Com o novo aeroporto, eu deixo-lhe a vir a caminho, não é? Esperemos nós, daqui a 10 anos, sensivelmente. Hugo já não será Presidente da Câmara na altura, mas terá outro tipo de visão e espero que consiga transmitir a sua ambição também e que esteja aí todo proativo. Isso. Mas, começando pela Rosário, vamos aos últimos 30 segundos. Uma mensagem final. Eu penso que em relação à construção do aeroporto, não é? Sim, claro que sim. Eu penso que a mensagem fundamental é que é necessário, de facto, que seja montada uma estratégia de desenvolvimento em torno desta nova infraestrutura para a qual um estudo estratégico já foi feito e, portanto, agora é necessário, de facto, termos primeiro uma visão estratégica de desenvolvimento, portanto, associado a esta infraestrutura e, de facto, avançar para a implementação, onde há ainda muito trabalho a fazer e que é possível fazê-lo dentro dos calendários que estavam previstos, mas é fundamental, de facto, reunir os players principais para começar a implementar todo este processo, não é? João Ferrão? Mais que uma mensagem, eu teria uma reivindicação ao Governo. E a reivindicação é essencial saber a calendarização daquilo que vai acontecer até abrir o aeroporto. Porque nós só podemos gerir por antecipação, do ponto de vista estratégico, se soubermos o que é que vai acontecer e quando é que vai acontecer. E é em função disso que devem ser tomadas, em momentos diferentes, decisões fundamentais do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista do reforço das instituições, do ponto de vista da colaboração institucional, etc. É preciso haver um referencial. E esse referencial inclui várias coisas, uma delas o calendário. Muito bem, o calendário, esperemos que também seja respeitado o calendário em relação ao orçamento, porque senão a coisa pode inquinar toda, não é? O calendário pressupõe tudo isso, não é? Porque o calendário é fazer coisas com alguma coisa. O Guilário já vai ser o último a falar e já lhe vou explicar porque é que vai ser o último a falar. Eu gostava de ouvir em 30 segundos o Dr. José Manuel Santos. Bem, o turismo vai ser claramente a atividade que mais vai beneficiar do novo aeroporto, isso é evidente. Nós no Alentejo temos uma previsão para os próximos 10 anos de passar das atuais 29 mil camas turísticas para cerca de 70 mil, obviamente muito ancorados nos polos do litoral alentejano e do Alqueva, sendo que a zona do litoral provavelmente, enfim, articulará mais com outros pontos aeroportuários do que não o novo aeroporto. É muito importante que o aeroporto hoje, como sabemos, é essencialmente um polo de desenvolvimento regional, eu subscrevo aquilo que o Dr. Cê da Silva disse, e veremos também qual é o papel que o aeroporto tem em estancar ou resolver aquilo que é o principal problema regional, porque não obstante tudo aquilo que foi dito, o certo é que continuamos a perder população e isso é a questão crítica. A decisão de construção do aeroporto foi tomada, isso deve-nos obviamente alegrar, agora sabemos da complexidade enorme que vai ser, de facto, até ao momento em que, pelo menos, vai começar a ser construído. Enfim, somos portugueses, somos otimistas, somos resilientes, aguardaremos serenamente pelas várias etapas do processo. E somos uns desenrascados, pelo menos temos essa fama, não é? E gostamos muito de fazer as coisas à última hora. António Cê da Silva, 30 segundos. Quantos? 30 segundos. Vai-me Deus. Não tenho mais. Vou tentar gastar menos. Em primeiro lugar, para dizer que é com muito prazer que a CCDR e a Autoridade de Gestão traz a este Air Summit os dirigentes da OCDE e os dirigentes da DG Régio, que estão aqui connosco e que vão estar às 5h15,
E eu penso que isso é uma mais-valia enorme para uma iniciativa como o Air Summit. Essa é a verdadeira internacionalização. Ter aqui as instituições europeias. Em segundo lugar, não posso deixar de dizer que este aspecto que para nós é central, que é atrair e reter pessoas, também tem a ver com a localização do aeroporto. Portanto, ou seja, só vale a pena a localização do aeroporto, só vale a pena o tal estudo, só vale a pena o desenvolvimento com a academia, com as empresas, com os diversos agentes autárquicos, se nós conseguirmos trazer pessoas qualificadas e recursos altamente qualificados para a região. E para isso, hoje achei uma piada enorme, que não é piada, mas que é hoje uma referência. Eu às vezes costumo até dizer, e já agora para desanuviar a conversa, que nas campanhas eleitorais habitualmente costumava-se dizer melhores salários, queremos menos impostos, etc, etc. E agora começa-se a dizer mais habitação, que era algo que não se pensava aqui há uns anos. E foi curiosamente hoje uma das perguntas, quando o Presidente Hugo Hilário falava com o Sr. Ministro na visita, em que eu acompanhei, e quando ele falou nos investimentos que estavam previstos aqui para Ponte Sor, nomeadamente das agendas mobilizadoras, o Sr. Ministro perguntou logo: e onde é que vai colocar essas pessoas em termos de habitação? E, portanto, ou seja, temos aqui também outra questão, que é, isto hoje dava outro painel, com certeza. Dava outro, mas não temos tempo. Mas não posso deixar já ultrapassou o seu. Não posso deixar de referenciar essas Professor, coisas obrigada. que são decisivas. A última palavra é sua, Hugo Hilário, e é a última a falar, foi a primeira a falar e também a última a falar. Porquê? Porque é a última vez que vamos estar aqui, em palco, o Hugo como Presidente da Câmara e eu a entrevistá-lo ou a moderar um painel como host ou como moderadora, jornalista deste Air Summit, mas enquanto o Hugo é Presidente da Câmara. Portanto, tivemos aqui um legado de 7 anos, muitas sementes foram lançadas, mas agora de repente vamos ter o aeroporto, achamos nós, e vamos a uma última mensagem, 30 segundos também. Bom, isso não pode ser condescendente. A Cristina vai certamente continuar por muitos anos a ser entrevista de outra maneira. A entrevistadora, a apresentadora deste evento, com todo o prazer, e agradecer-lhe ter estado connosco desde a primeira hora. 2 notas sobre este tema. A primeira, e espero que não seja interpretada como excessivamente otimista. Venha lá o aeroporto, rapidamente, faça-se o aeroporto, o Alentejo, o Alto Alentejo, com esta rede que está criada, que foi hoje evidenciada de forma rigorosa na parte da manhã das intervenções, com os nossos politécnicos, com a nossa CCDR, com os nossos CEIAs, com os nossos municípios, cá estaremos devidamente preparados para definir a melhor estratégia para aproveitarmos de melhor forma este novo aeroporto. Segunda nota, esta mais realista e em jeito de apelo, que aquilo que se possa fazer do ponto de vista da simplificação administrativa, legislativa, para chegarmos a este aeroporto, eu vou-vos confidenciar, muitos de vocês sabem, tive o privilégio de assinar há 3 dias atrás a adjudicação do projeto de fins múltiplos do Crato. Acreditem que isto é um calvário. Fazer, executar, chegar ao ponto de podermos adjudicar uma empreitada das infraestruturas primárias passa por 30 organismos, podem ser 25, 20, o que vocês quiserem, passa por não sei quantos milhares de parceiros, nós não queremos nunca não cumprir com a legislação, não queremos nunca não seguir aquelas que são as regras que estão estipuladas. Para alguns projetos tem que haver medidas excepcionais. E essas medidas têm que ser interpretadas como de forma proativa, de forma positiva e não como mais um constrangimento àquilo que aliás, nós temos que fazer. Aliás, já acontecer com o PRR, não é? Exatamente. E, portanto, fica este apelo que os projetos, os constrangimentos nos projetos que nós hoje conhecemos sirvam de exemplo e que possam também, a quem de direito, tentar perceber de que forma é que conseguimos agilizar alguns procedimentos administrativos que muitos de nós temos que perceber, é difícil fazer melhor, outros, e eu já cá ando há algum tempo, são completamente
incompreensíveis. Simplificar em nome da eficácia e também da produtividade que tanto se fala, não é? Meus senhores, foi um gosto estar convosco. Muito obrigada. Obrigada.